Quem é de Deus ama as coisas espirituais sobre as quais nos ensinam as Sagradas Escrituras. Porém, aqueles que não são de Deus, diz o Evangelho, que são terrenos, são pessoas materialistas que só dão valor às coisas desta vida, vivem para este mundo enganador, o mundo das trevas e do mal. As Escrituras nos ensinam de que aqueles que vivem no centro da vontade de Deus fazem parte da família divina. Quero meditar em um texto que nós encontramos na primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 10 ao 13, onde está escrito: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós temos aqui o clareamento do ensino bíblico à luz do ensino bíblico sobre a diferença entre aqueles que são de Deus e aqueles que estão a serviço do adversário de Deus e inimigo da raça humana, que eu não gosto nem de falar no nome do sujeito, que é o adversário de Deus e nosso inimigo, aquele que se rebelou contra Deus ainda nas mansões celestiais, quando era anjo de Deus, e que levou consigo grande parte dos anjos celestiais, que passaram a ser demônios, tanto aqui na terra como nas regiões celestiais, e principalmente no inferno, no Hades. E a palavra diz o seguinte: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus são aqueles que são nascidos de cima, são nascidos conforme o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo de número 13. Esses são nascidos conforme a vontade de Deus e não nascidos conforme o nascimento natural, através de uma mãe, de um pai, de um progenitor, de uma progenitora. O nascido de Deus é aquele que passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É transformado, regenerado, renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esses são os filhos de Deus. Os filhos do diabo são aqueles que são guiados pelas forças do mal e das trevas. São
pessoas dominadas pelos demônios, pelos principados, pelas potestades, pelos príncipes das trevas, os espíritos maus que pertencem ao império das trevas e do mal. Qualquer que não pratica a justiça, que não é justo, que não é reto, que não é correto em seus procedimentos e não ama a seu irmão, não é de Deus. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, deixou 2 grandes mandamentos na sua legislação. Primeiro, amar a Deus acima de qualquer coisa. O segundo, amar ao seu próximo como a si mesmo. Quando nós praticamos este mandamento do amor fraternal, ensinado por Cristo, não fazemos o mal a ninguém, não prejudicamos a ninguém, não derrubamos a ninguém, não falamos mal de ninguém. Pelo contrário, oramos pelas pessoas, intercedemos pelas pessoas, mesmo que tais pessoas não gostem de nós, nos odeiem, como diz esse texto sagrado. De forma que, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E não só foi o Senhor Jesus que deixou o mandamento do amor fraternal, não. Já na lei de Moisés ensinava que as pessoas se amassem no amor fraternal uns aos outros, sem prejudicar a ninguém. Pelo contrário, quando possível e sempre, estender uma mão amiga para ajudar ao seu semelhante. O Israel de Deus, até certo ponto, no princípio, quando assumiram o compromisso de fidelidade com a legislação de Moisés, praticavam o amor fraternal entre eles, entre os irmãos, que nos amemos uns aos outros, fazendo sempre o bem, ajudando, intercedendo, orando, fazendo o que for possível que estiver ao nosso alcance para o bem do nosso semelhante. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram mais e as de seu irmão justas. Nós temos já na primeira família da terra esse caso aqui, de que o Caim, que matou Abel, o seu irmão, era do maligno, era uma pessoa má, era uma pessoa invejosa, era uma pessoa que estava sendo dominada pelos demônios, pelo diabo, por Satanás, para prejudicar um irmão de carne, uma pessoa da própria família. Esse é o modelo da maioria, ou grande maioria das pessoas no dia de hoje. Tem nas suas entranhas sempre esse desejo de prejudicar o seu semelhante, dar uma rasteira, falar mal, desejar o mal, praguejar a vida do seu próximo. Finalmente, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. As pessoas que não são de Deus têm o ódio na sua alma, no seu coração, e não ama os verdadeiros cristãos. Pelo contrário, odeia, tem raiva, tem ira. Se pudesse, nos destruíam. O mundo nos vê como inimigos, como adversários, como estrangeiros, porque na verdade somos estrangeiros neste mundo. Compartilhe essa mensagem. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.